Sejam bem-vindos a mais uma videoaula de língua portuguesa. Eu sou a professora Jéssica Ribeiro e nossa aula tem a tradução da intérprete Silane. Então, prestem bastante atenção que a videoaula de hoje é curtinha, um assunto simples que vocês, prestando atenção, vão aprender rapidinho, que é vocativo. Já ouviram falar de vocativo? Pois muito bem, na aula de hoje a gente vai aprender. O que é um vocativo? Vocativos são termos isolados, tá certo? É importante marcar isso aqui, ó. Termos isolados da oração, que cumprem a função de chamar a atenção do interlocutor ou colocá-lo em evidência. Então, é importante vocês não confundirem. O vocativo, ele não é o sujeito e ele não é o predicado. Ele é um termo isolado dentro da oração, tá certo? Por estarem isolados no enunciado, não exercem função de sujeito, tá certo? E nem de predicado, aparecendo separados do restante da oração por alguma pontuação que normalmente é a vírgula. Então, isso é importante vocês observarem também. Normalmente, o vocativo ele é separado do restante da oração por vírgulas. Como ele é um termo isolado, quem é que isola ele da oração? A vírgula, tá certo? E aí, nós vamos ver aqui rapidinho alguns exemplos. Veja aqui o primeiro que diz assim: amiga, você sabe que horas são? Qual parte dessa estrutura é o vocativo? Lembrando que o vocativo é aquele chamamento, tá certo? É o termo de chamar o outro, de se dirigir ao outro. Então, quando sua mãe diz assim, menino, presta atenção, menino, entra dentro de casa. Esse menino é o vocativo, é o termo de chamamento que está se dirigindo, colocando em evidência quem que aquela mãe está chamando. Menino, faça silêncio. Então, menino é o vocativo. Nesse termo aqui, quem é esse elemento que está fazendo esse chamamento, que está colocando alguém em evidência e está isolado por vírgula? A palavra amiga. Amiga, você sabe que horas são? Então, ela não está perguntando as horas para qualquer pessoa, está dirigindo. Para quem é aquela pergunta? Para a amiga. Poderia estar um monte de gente ali na situação. Se ela perguntasse apenas, você sabe que horas são? O você poderia ser qualquer pessoa. Mas quando diz, amiga, você sabe que horas são? Esse termo amiga é o vocativo. Veja que ele está isolado do restante da oração através da vírgula. Aqui eu tenho toda a oração. E separado eu tenho o vocativo. O vocativo está sempre no começo? Não. Aí a gente vai ver agora que o vocativo ele pode se deslocar dentro da estrutura da situação. Você sabe que horas são, amiga? Já tomou banho, menino? Veja que o vocativo pode se deslocar do início para o final da estrutura sintática. Então, veja que aqui o meu vocativo veio para o final. Você sabe que horas são, amiga? E observe que novamente aparece a vírgula, isolando o vocativo do restante da oração. O vocativo pode aparecer ainda no meio da estrutura sintática. Você sabe, amiga, que horas são? Veja que a entonação, o jeito que eu estou falando de cada situação, vai demonstrando para a gente também a forma que esse vocativo aparece. Você sabe, amiga, que horas são? Então, veja que o meu vocativo veio para o meio da minha estrutura sintática. Isolado da oração. Veja, é como se eu tivesse partido a oração ao meio. Eu tenho o começo da oração. Vou até colocar diferente aqui, no zigue-zague. Eu tenho o começo da oração, tenho o restante da oração e isolado pelas vírgulas, eu tenho o vocativo. Veja que o vocativo não pode se misturar com a oração. Como aquele veio para o meio, houve a necessidade de nós termos duas vírgulas. Para isolar totalmente, isolar do início e isolar do final da oração. O vocativo é um termo isolado da oração. Vamos ver mais uma sequência de exemplos. Carlos e Letícia, já mandei pararem de conversar durante a aula. Para quem foi dado esse chamamento? Para quem foi colocado em evidência? Carlos e Letícia. Então, Carlos e Letícia
é o que eu vou chamar de vocativo. Estão aparecendo no início, deixa eu só ajeitar aqui para vocês perceberem que ele continua, o vocativo, isolado pela vírgula. Eu poderia citar aqui 50 nomes. Quando eu terminasse de citar o último, eu teria que colocar a vírgula, certo? Para isolar o meu vocativo do restante da minha oração. Todo esse restante aqui, certo? É a oração. O que está separado dela é o vocativo. Novamente, o vocativo pode ser jogado lá para o final. Já mandei pararem de conversar durante a aula, Carlos e Letícia. Veja que até evidencia, né? Quem que está levando a reclamação aqui do professor. Novamente, aqui eu tenho o termo que eu chamo de vocativo, deslocado para o final, separado da oração por vírgula, tá certo? E, de restante, eu tenho toda a oração, que é uma estrutura que tem pelo menos um verbo. Novamente, ó, o vocativo aqui, ó. Já mandei pararem de conversar, Carlos e Letícia, durante a aula. Novamente, eu tenho o meu vocativo rasgando a oração, ó, foi inserido no meio da oração. Esse termo é o vocativo isolado. Foi preciso colocar mais de uma vírgula, porque ele está no meio da oração, então ele nem pode se misturar com o começo, nem com o final. Tá certo? Então, esse foi o assunto da nossa videoaula de hoje. Vocativo, termos isolados da oração através de uma vírgula, que exercem a função de um chamamento, tá certo? Exercem a função de um chamamento, de você dirigir a palavra a alguém, tá certo? Ou a mais de uma pessoa numa determinada situação. Esse é o vocativo, um termo que exige um chamamento. Forte abraço e até a próxima aula.